Olá, tudo bem? Vamos conversar sobre leitura? Estamos começando aqui a segunda temporada do canal Saber Ler. E o tema que nós vamos abordar hoje é leitura multimodal. Depois da vinheta. Você já sabe como é a nossa dinâmica nessas conversas. Eu faço algumas perguntas e você vai pensando nas possíveis respostas, porque essa é uma forma de você interagir comigo. Então, eu começo te perguntando: você gosta de ler? O que você lê? São perguntas que eu já fiz anteriormente e que eu estou retomando hoje com outro propósito, para fazer você pensar em outras coisas que nós não discutimos ainda. Normalmente, quando uma pessoa nos pergunta se nós gostamos de ler e o que nós lemos, nós ainda associamos a leitura a livro, por exemplo, a material impresso, a determinados tipos de textos, a determinados gêneros discursivos, textos, por exemplo, mais informativos ou textos que nós usamos para estudar. Quando eu perguntei o que você lê, provavelmente você não pensou em posts das redes sociais, em comentários, em legendas de fotos, memes. Embora talvez você leia esses textos com uma certa frequência, se você transita aí pelas redes sociais, se você é aquele tipo de pessoa que está sempre conectada com o celular, com a internet, que está sempre vendo coisas online. Por que isso? Porque nós ainda temos esse imaginário da leitura associada a textos impressos, materiais impressos e a gêneros discursivos mais prestigiados. No entanto, eu acho que nós não podemos negar que as tecnologias digitais, a internet, a rede Wi-Fi, os smartphones, interferiram bastante nos nossos hábitos de leitura. Não estou dizendo que para mais ou para menos, ou que para melhor ou pior, mas interferiram. Então, o que você acha? Como que o acesso à internet ou às tecnologias digitais interferiram nos seus hábitos de leitura e nos seus seus jeitos de ler? Eu me arrisco a dizer que hoje nós lemos mais, nós temos mais acesso à informação, nós temos mais acesso a conhecimentos, nós temos uma variedade enorme de textos que nós podemos ler na internet. Isso significa que nós também precisamos ter mais cuidado com a seleção de fontes. Mas as mudanças não se deram apenas no volume de leituras, ou no tipo de textos que nós lemos hoje. As mudanças também se deram nos modos de ler, nas maneiras, nos jeitos como nós interagimos com os textos. Então pense aí, o que você acha que mudou no seu modo de ler nessa transição do impresso para o digital? E aqui eu faço uma ressalva, eu estou considerando, claro, um público que tem acesso à internet com facilidade. Um público que está agora me assistindo, que costuma usar as tecnologias digitais. Obviamente, nós precisamos ter consciência de que uma grande parcela da população no Brasil ainda não tem acesso aos meios digitais, não tem acesso a aparelhos eletrônicos. Então, nós estamos aqui pensando nesse contexto de pessoas que estão conectadas. Então, voltando à pergunta, o que você acha que mudou no seu jeito de interagir com os textos nessa transição do impresso para o digital? Sempre que eu faço esse tipo de pergunta, eu sei que é difícil responder, porque nós lemos naturalmente, espontaneamente, automaticamente e não paramos para pensar no processo da leitura. Além do mais, essa transição do impresso para o digital, ela não se deu da noite para o dia, ela foi uma transição gradativa. Então pode parecer que nada mudou no nosso jeito de ler, apenas nós passamos a ler na tela em vez de ler no papel. No entanto, acho que nós podemos afirmar que não é bem assim. Com as tecnologias digitais, nós passamos a falar, por exemplo, na área da educação, na área dos estudos da linguagem,
em textos multimodais. O que são textos multimodais? Textos que combinam diferentes semioses, né? Então nós podemos falar também em textos multissemióticos, diferentes semioses, diferentes linguagens. A linguagem sonora, a linguagem visual, a linguagem gestual, a linguagem gráfica. Então, hoje os textos combinam mais diferentes tipos de linguagem. Dificilmente nós lemos um texto na internet, por exemplo, online, que não combine o texto verbal, escrito ou oral, com imagens, com fotos, com ícones, com efeitos de luz, com efeitos de som, com emojis, com ícones. Então, embora os textos impressos também sejam multimodais, né? Basta nós olharmos uma capa de revista ou um simples folheto, nós vamos ver que esses textos também são multimodais. A multimodalidade não é uma característica apenas do texto que nós lemos na tela. Só que as tecnologias digitais facilitam a combinação de linguagens. Então, hoje, dificilmente, quando nós acessamos uma página na internet, seja no site que for, dificilmente essa página vai ter, por exemplo, só texto escrito. Normalmente tem outras linguagens, né? Tem imagens, tem sons, tem ícones, enfim, tudo que você já sabe. Mas o que isso tem a ver com o modo que nós lemos, com a maneira como nós interagimos com os textos? Quando nós lemos um texto impresso, basicamente nós lemos em duas direções, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Se estamos lendo um livro, obviamente a gente pode voltar ao índice, ir às páginas finais, né? Folhear, olhar a nota de rodapé, mas a tendência, quando lemos o texto impresso, é que os movimentos sejam mais concentrados de cima para baixo e da esquerda para a direita. Quando nós lemos uma página na internet, um texto na internet, quando nós abrimos uma página online, a tendência é nós fazermos uma leitura multidirecional, ou seja, nós olhamos para vários pontos da página, né? Movimentamos os olhos em várias direções. É uma leitura multidirecional e nós exploramos mais a nossa visão periférica, porque ao mesmo tempo que nós estamos olhando para um ponto, né, por exemplo, vendo um vídeo ou alguma coisa assim, nós também estamos atentos ao que está em volta. Quanto mais a página tiver informações diferentes, né, mais nós mudamos também a direção do nosso olhar. Quando nós estamos na tela do computador, por exemplo, é comum abrirmos várias abas ao mesmo tempo e deixar as abas todas abertas no navegador. Então, como eu faço? Eu tenho lá o e-mail, eu tenho o WhatsApp, eu tenho uma página que eu estou consultando, eu tenho uma página de dicionário aberta, eu tenho a página do YouTube aberta e eu transito por essas abas, né? Por essas diferentes páginas que têm designs diferentes, layouts diferentes. Por isso, a nossa tendência também é interagir de modo diferente, de acordo com a página que nós estamos ali vendo, né? Naquele instante, na página que nós estamos lendo, digamos assim. Mesmo que a gente esteja vendo um vídeo no YouTube, a gente acaba lendo. A leitura está direta ou indiretamente ligada a todas as páginas que nós abrimos, seja no celular, seja no computador. Por isso eu digo que a nossa leitura é também multimodal. Como os textos combinam diferentes linguagens, como os textos exploram, né, diferentes semioses, a nossa leitura também é multimodal, porque nós interagimos com os textos de acordo com as informações que eles, né, disponibilizam e de acordo com como essas páginas estão construídas, de acordo com as diferentes linguagens que essas páginas combinam. Então, leitura multimodal nesse sentido de construir sentidos de modos diferentes de acordo com aquilo que nós estamos vendo na tela, aquilo que nós estamos lendo, ouvindo e vendo ao mesmo tempo. É uma leitura multimodal porque exige de nós o uso de diferentes estratégias de leitura e diferentes formas de construir sentidos e de interagir com os textos. O que você pensa sobre isso? Deixa aí no comentário a sua opinião sobre isso que nós estamos discutindo, como que você interage com os diferentes textos aos quais você tem acesso quando abre a tela do seu computador ou do seu celular. Mais uma pergunta para você pensar.
O que tudo isso que nós conversamos aqui até o momento tem a ver com a leitura na escola? E eu estou pensando naquela escola que nós conhecíamos até 2020, né? A escola física. Eu estou supondo que você tem mais de 20 anos. Então você acompanhou essa transição do impresso para o digital, do papel para a tela. Agora pense nas crianças que estão frequentando a escola hoje, nos adolescentes que têm 13 ou 14 anos. Nesses alunos que provavelmente, antes de serem alfabetizados, já tinham contato com a tela, com o digital e indiretamente com a leitura na tela. Como que você acha que as práticas de leitura têm acompanhado esse novo perfil de estudante? Como que as nossas práticas de leitura na sala de aula têm se apropriado ou lançado mão dessas novas formas de ler, dessas possibilidades de acesso à informação, ao conhecimento, ao lazer, à cultura, através dos meios digitais? São perguntas que nós vamos explorar novamente nos futuros, nos próximos episódios. Então essa conversa, esse tema, não termina aqui. Nesse vídeo de hoje, eu quis propor 2 pontos principais para reflexão. O primeiro é que talvez nós devamos pensar numa concepção de leitura hoje mais abrangente, que envolva tanto o impresso quanto o digital, o papel quanto a tela, e que envolva os textos multimodais e os nossos novos modos de ler, a nossa leitura multimodal. Hoje, na verdade, nós lemos, vemos, ouvimos, tudo ao mesmo tempo, sincronicamente, e interagimos de modos diferentes com aquilo que lemos, vemos e ouvimos. Então, essa foi a primeira reflexão. A segunda reflexão, evocando aí Paulo Freire, que diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, a leitura do mundo, hoje, a nossa leitura do mundo, é marcada pelo digital, pelo virtual, sempre fazendo a ressalva do contexto em que as pessoas têm acesso ao digital. Então, como que nossa leitura do mundo hoje é marcada por esse digital e por esse virtual? E como nós podemos contribuir como professores nas nossas práticas de letramento para que essa leitura do mundo, essa leitura virtual, seja cada vez mais crítica? São perguntas complexas, eu sei, mas nós vamos voltar a elas. Para terminar a nossa notinha de rodapé, eu indico, no vídeo de hoje, o livro Textos Multimodais, Leitura e Produção, de Ana Elisa Ribeiro. É um livro de 2016 e eu adquiri esse livro também em 2016. Nesse livro, Ana Elisa vai falar de práticas desenvolvidas em sala de aula para explorar a multimodalidade, para explorar textos multimodais. E no final do primeiro capítulo, ela faz várias interrogações e eu me apropriei de algumas delas aí nessas perguntas que eu fiz ainda agora. Eu vou ler aqui alguns pequenos fragmentos. O jogo das linguagens na produção e na leitura de textos multimodais é, de fato, um assunto urgente e contemporâneo. Talvez nunca se tenha escrito e lido tanto. E quantas linguagens há amalgamadas em qualquer jornal ou revista hoje? E quem lê tudo isso? Onde se aprende a ler assim? O que dizem nossas avaliações massivas, como Enem e PISA, sobre a leitura de textos multimodais? Como a escola vem trabalhando textos compostos por várias linguagens? Mais interrogações para nós pensarmos, né? Bem, vamos ficando por aqui, terminando essa conversa de hoje. Eu espero você aqui no canal Saber Ler. Tem mais informações lá no site do canal. Deixe seus comentários, inscreva-se, dê like, tudo que você já sabe que faz parte desse nosso universo de YouTube. Até a nossa próxima conversa.